Boa noite, olha que maravilha, segunda-feira eu tô aqui com você, sempre muito feliz de ter você aqui comigo e eu, como eu sempre peço, não custa nada você seguir a gente, não custa nada você adicionar a gente no Instagram, manda mensagem no direct, o que você quiser pode mandar pra gente, já aperta aqui o sininho, tá bom? Aciona aí pra você sempre estar ligado, como eu falo pra você toda vez, a gente tem convidados especiais, hoje não podia ser diferente, mas a gente tá abusado. A gente tá abusado demais, cara. Vou falar um negócio pra você. Mas nem nos meus maiores sonhos eu ia poder imaginar estar sentado com quem eu tô aqui agora. Mas eu vou deixar essas honras pro meu companheiro, o meu parceiro, o Dr. Beto Bijos. Boa noite, doutor. Boa noite, Magu. Como é que você tá? Tudo ótimo. Mais uma segunda-feira aqui com vocês. É isso. Então, assim, ó, hoje, né? O programa tá virando feminino, né, agora, assim. Graças a Deus, as Que mulheres bom, vão dominar o é mundo. muito mais legal conversar com mulher. Gente, a gente tá tendo o prazer aqui de receber um ícone da medicina brasileira, quiçás mundial, tá? Nós estamos falando aqui, sem firulas, com a doutora Maria Emília Gadelha, presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia. E ela, se vocês não sabem, mas a ozonioterapia é uma prática fenomenal que foi tratada de uma maneira paralela pela medicina convencional aqui no Brasil, apesar dela ser muito utilizada no mundo inteiro há muito tempo. E quem brigou muito por causa disso aqui no Brasil foi a doutora Maria Emília Gadelha, né? E que honra. Esse naipe de gente que a gente tem aqui. É isso. Tá? Então, a doutora Maria Emília vai explicar para a gente o que é a ozonioterapia, como é que foi o histórico, para que serve. E vamos chegar de papo furado. Doutora Maria Emília, obrigado por estar com a gente essa noite aqui. Eu que agradeço. Achei demais isso aqui. Já ganhei canequinha, né? Gostou? É bom que vai bonita, lembrar. né? Vai Cheia mesmo, tá cheia mesmo. Vai lembrar da Muito. gente em casa pra caramba, vai querer voltar, né, Magu? É isso aí, isso Cola aí. mais podcast, Maria Emília Gadelha. Ah, isso aí, ó. Isso aí é um presente do pessoal da Cutelaria Rato, são os nossos parceiros, estão sempre com a gente. É um mimo realmente. É água. Pode água. ficar tranquilo. É um mimo, nada mais do que justo. Assim, muito obrigado pela presença. Acho que um assunto que está muito em voga agora, né? Sim. De verdade, assim, com essa recente aprovação e tudo mais. Queria muito poder falar sobre isso, deixar aberto esse espaço para a gente poder falar. Realmente. Vamos protocolar aqui a entrevista Tô hoje. contigo. Explica pra gente, por favor, o que é ozonioterapia? Bem, a ozonioterapia é uma técnica que utiliza uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, né? Conhecida como ozônio medicinal também. E essa mistura, ela tem várias propriedades benéficas, biológicas, desde aumentar a liberação de oxigênio nos tecidos, regular o processo da inflamação, né? Tem ação germicida ampla contra bactérias, vírus e fungos. E também age sobre vários sistemas de regulação do nosso organismo humano. Então, você tem regulação do metabolismo, por exemplo, do diabetes, né? E isso se baseia num princípio de melhoria do sistema da bioquímica do corpo. E isso é um processo, todos esses mecanismos, eles foram sendo desenvolvidos, descobertos, né, ao longo dos últimos 50 anos. Então, o ozônio é muito estudado na literatura médica. A gente tem, hoje em dia, cerca de 4.500 artigos publicados na literatura do PubMed, que é a Biblioteca do Governo Norte-Americano. E aí, além disso, nós fizemos o mapa de evidência científica aqui no Brasil, junto com a equipe da BIREME, que é vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde e à OMS. Então, nós tivemos esse drive, né, de fazer esse processo realmente. E já estou envolvida nesse assunto há 18 anos. Uau, 18 anos, já teve maioridade já o processo. Não, eu falo que o ozônio, ele nasceu e já tirou carteira de identidade de motorista, porque ele já nasceu com 18 anos, né? O projeto de lei durou 6, mas toda essa movimentação que aconteceu necessária para até ter uma noção de como fazer um procedimento médico novo, né, entre aspas, novo aqui no Brasil, mas que ele ficasse conhecido, regulamentado, oficial, ninguém sabia como fazia.
nem as competências de Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, Anvisa. No começo, você consultava aí o Conselho Federal de Medicina dizia, isso é atribuição do Ministério da Saúde. Aí você ia no Ministério da Saúde e eles diziam, não, isso é da Anvisa. Aí você ia na Anvisa e o Anvisa dizia, não pode fazer nada enquanto o CFM não se manifestar. Então, ficava aquela triangulação. Mas até ter uma resposta de cada órgão desse, quanto tempo demora de um jogar para o outro? Olha, foram pelo menos uns 12 anos nessa história. Uau! É. Muito Aí tempo. eu falo assim, eu sou persistente, né? O meu pai dizia que eu entrei na fila da persistência 50 vezes. Eu chegava lá, pegava uma cotinha, voltava para o final da fila e pegava de novo. Então, foi muito... era bem assim, né? Quando você não sabia o que tinha que fazer, porque chegou uma hora que não tinha... Ninguém definia. E aí, eu tive uma ideia, falei, olha, então tem que fazer projeto de lei, porque se não vai pela via natural, digamos assim, né? E aconteceu um fenômeno bem interessante também, que num determinado momento eu fundei a Associação Brasileira de Ozonioterapia. E hoje eu sou presidente da Sociedade Médica, né? Mas a ABOS, que era a primeira associação que existiu durante muito tempo, nós fizemos uma provocação para a Advocacia Geral da União. E aí chegou lá e a advogada da Advocacia Geral da União fez todo um levantamento de quem seria a competência, já que ficava um jogando para o outro. Aí ela chegou à conclusão que a competência era do Ministério da Saúde, né? E aí eu falei, ótimo, né? Então, analisou os decretos de criação de todas da autarquia federal, que é o CFM, do Ministério da Saúde e da Anvisa, então chegou à conclusão que é o Ministério da Saúde. Aí, um belo dia, eu fui protocolar esse documento na Anvisa. E aí, mandei o documento por e-mail, um PDF, e aí a pessoa responsável na Anvisa falou, olha, doutora, o PDF não está muito visível, eu vou pedir uma cópia. Aí eu falei, como que o PDF não está visível? O PDF, para mim, está super claro. Aí, não. Aí ele pediu, qual não foi a surpresa, que quando vem a cópia, dizia lá que não era o Ministério da Saúde, era o Conselho Federal de Medicina. Nossa! Aí eu falei, como Depois assim? de quanto tempo isso? Uns 8 meses. Nossa. De espera e vai e volta. Foi... 8 meses para avaliar um documento, Jesus. Mas foi bem assim mesmo. E aí, o que aconteceu foi que ficou nessa história, não é o CFM, é o Ministério da Saúde, aí veio a lei do ato médico, né, em 2013, e aí, nessa lei, passou a se dizer que a competência de novos procedimentos em medicina era do Conselho Federal de Medicina. Aí nós entramos lá, fiz a apresentação, etc., foi criada a Câmara Técnica, só que, para surpresa geral, o presidente, na ocasião, disse assim, olha, os médicos que entendem desse assunto, eles não podem participar da discussão. Porque... Os que entendem não podem? Porque, teoricamente, teriam conflitos de interesse. Eu falei, olha, eu não tenho conflito de interesse nenhum, eu não vendo nada, eu não tenho ganho vindo de nenhum produto que eu venda, né? Então, eu não entendo, eu não concordo com isso, porque é a mesma coisa se você pedir para um transplante de cardíaco. Você vai pedir para um neurocirurgião fazer a diretriz, a regra? Claro que não, né? Então, foi o que aconteceu. Então, ficou aquela história de não vai, não pode. E aí eu falei, olha, vamos fazer lei, porque... Eu falei, não vai ter jeito. Aí eu contratei um advogado especializado em direito constitucional e eu falei, olha, a gente vai pensar aqui, vamos fazer projetos de lei municipais, estaduais e o federal. E vamos ver qual é que acontece. Que loucura. Isso é uma persistência mesmo. Né? Seu pai era um sábio. Olha, isso é mais que... Em algum momento, assim... nem que tenha sido no momento mais íntimo em casa de falar... Desisti, joguei a toalha. Nunca. Never, ever. Nunca. Caraca, Quando eu falei pra você antes dela chegar, se juntar os 5 homens que estão aqui na sala, não dá a coragem dela, é nesse naipe. Caraca, brincadeira. Não era uma questão, era assim, simplesmente não tinha cabimento aceitar que simplesmente, não pode. Como não pode? Ao longo dessas pesquisas todas, né, que pelo que eu vi, 50 anos aí de pesquisa e tudo mais,
Dá pra gente datar algum momento que foi cravado realmente, funciona, é bom? Sim. Olha, aconteceu o seguinte, essa é a história da ozonioterapia bem interessante, né? Ela surgiu no final do século XIX, numa época que não existiam os antibióticos. O primeiro antibiótico apareceu em 1928, na Inglaterra. E com Alexander Fleming, que foi a penicilina e tal. Só que em 1890, mais ou menos, já existia um equipamento gerador de ozônio que era usado para desinfecção. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o tratamento de feridas era feito com ozônio. Tá? Tem 2 artigos publicados só sobre isso no Lancet, que é uma revista considerada boa ainda, né? E aí, você vê o Nikola Tesla, que era aquele super inventor, ele tinha uma empresa chamada Ozone Corporation. E ele vendia óleo ozonizado que ele patenteou, óleo ozonizado na Sears, que era aquela loja de departamentos. Sim. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, continuou sendo usado. Nos Estados Unidos, diziam que chegou a existir cerca de 50 hospitais que usavam ozônio. E aí aconteceu um momento, em 1933, que o presidente da Academia Americana de Medicina, a AMA, que publica o JAMA, né, que é a outra revista, o Journal, ele decidiu, baseado num relatório chamado Relatório Flexner, que tudo que não fosse medicina ligada a medicamentos não servia. Então, saiu para o lado medicina chinesa, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, antroposofia, ozônio, né? Então... Só para inteirar essa história, eu vou explicar para vocês o que é o relatório Flexner. Isso. O relatório Flexner foi um relatório encomendado pelos caras que criaram as diretrizes do que ia ser ensinado nas escolas de medicina a partir de 1901. Nomeadamente, o Andrew Carnegie e o John D. Rockefeller. Uhum. Esses caras, em 1901, eles criaram uma maneira de pensar nas faculdades de medicina, corroborada por muito dinheiro. Eles começaram a injetar dinheiro nas faculdades de medicina e falando que as inovações criadas a partir dali iriam ser premiadas no final dos anos, tal. Só que para ter essa grana, para ser contemplado com esse dinheiro deles, da Fundação Rockefeller e da Fundação Carnegie, eles tinham que colocar um interventor junto ao board das faculdades. Então, eles colocavam um cara ali dentro, que na verdade era um olheiro deles, que ficava ficava vendo para onde vai a grana dos caras. Então, o que eles... Como os primeiros laboratórios eram deles, eles produziam os primórdios do que a gente chama de medicamentos, é o primórdio da Big Pharma. Eles começaram a transformar a medicina numa medicina indicadora de remédios. E quais remédios que eles produziam? Não imagino por quê. Uma vida casada basiquinha, assim, né? Deixa quieto. Isso chama-se relatório Flexner. Desculpa o corte, vamos continuar. E esse relatório Flexner, ele trouxe essas diretrizes e dizia bem assim, olha, se é medicina ligada a medicamentos, serve. O resto é picaretagem. Daí surge a história do charlatanismo, entende? Só que eles estavam minando a participação e o conhecimento da medicina chinesa, com 5.000 anos, né? Da homeopatia, com quase 200 anos, a antroposofia do Rudolf Steiner, a ozonioterapia, já que já tinha, na ocasião, cerca de 50 anos, né? Então, aí vem a Segunda Guerra Mundial. E aí, esse presidente da Academia Americana de Medicina, ele diz assim, olha, tem que estimular a economia norte-americana, tem que estimular os medicamentos e para com tudo. Então, o ozônio sai e começa a ser desenvolvido, mais desenvolvido em países que não falavam inglês. A Rússia, né, a Itália e principalmente a Alemanha, que o ozônio surgiu na Alemanha. Então, nesse período da década de 30 até quase a década de 60, você tem artigos basicamente nessas 3 línguas, entende? Não tem muito mais em inglês, porque, inclusive... Deixou de ser interessante, deixou de ser interessante. Né? E aí vai voltando, né? E a Rússia, por influência direta em Cuba,
A partir da década de 70, Cuba começa a desenvolver esse tratamento, porque sofria bloqueio econômico e não tinha muitos recursos, os medicamentos não chegavam, e aí o ozônio fazia, às vezes, de fazer uma analgesia, né, controle de dor, cicatrizar a ferida, controlar o paciente diabético com pouca insulina disponível. Então, tudo isso aconteceu. Cara, que loucura. De modo bem prático, assim, para as pessoas poderem entender, muito se falou, né, da ozonoterapia. Eu já vi até que é muito usado, inclusive, na veterinária e tudo mais, com luz. Existem muitas formas. De que forma a gente teve aprovação agora e tudo mais para se fazer um tratamento? De que forma que ele é feito, realmente, para um leigo que nunca ouviu falar sobre? Olha, o ozônio, ele precisa ser feito num gerador de ozônio medicinal. Ele precisa ter um equipamento, que geralmente é um equipamento de tamanho portátil, assim, pequeno, né? E esse equipamento, ele geralmente age por efeito corona. Então, ele dá uma descarga elétrica no oxigênio, entra oxigênio puro, que vem de um cilindro, ele dá uma descarga elétrica de entre 13.000 a 15.000 volts. Caramba. Aí dissocia o O2, né, os átomos da molécula de oxigênio, que é O2, e reagrupa como O3. Então, quando você aspira numa seringa, o que tem ali, na verdade, é uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, que só, no máximo, 5% é ozônio. Aí você pode pensar assim, mas 5% é nada, quem está fazendo efeito é o oxigênio. Não. O oxigênio ele tem vários efeitos semelhantes ao ozônio, mas quando ele é usado de forma hiperbárica, você joga pressão para dentro da célula e ele age bem parecido com o ozônio. Mas, nesse caso da mistura gasosa em pressão atmosférica, aqui como nós estamos, é o ozônio que faz o efeito. E ele é, no máximo, 5% da composição dessa mistura. E aí ele entra, né, ele pode ser usado aplicado em torno de uma articulação, dentro de uma articulação, por exemplo, do joelho, ombro, né, cotovelo de tenista, na coluna, para tratamento de hérnia de disco. E aí ele também pode ser usado na forma tópica, que é misturado com água ozonizada, para tratamento de feridas, para você tirar aqueles biofilmes, né? Aquela capinha que forma na ferida, que geralmente é uma matriz proteica que as bactérias fazem. E aí ele ajuda a remover isso que impede a cicatrização adequada da ferida no primeiro momento. E pode ser usado junto com óleo ozonizado, e o óleo que pode ser azeite de girassol, de oliva, de abacate, tem vários tipos de óleos, né? E esse azeite também é aplicado em feridas. Os russos usam para tratamento de gastrite. Você bebe azeites com índice de peróxido controlado. E aí tem o gás mesmo, que você tira desse equipamento, tira o ar, né, faz uma bolsa plástica em volta de uma perna, por exemplo, que você queira tratar uma ferida de uma úlcera venosa ou um pé diabético. Tira o ar todo com um sistema de vácuo e enche com ozônio. E deixa esse ozônio ali 30 minutos. E ele vai fazendo absorção transcutânea pela pele e promove essa cicatrização adequada. E aí tem as formas sistêmicas, que você mistura com sangue, uma quantidade maior ou menor, que são as chamadas autohemoterapias, né, que são consagradas desde a década de 50. Então, não é nada novo. E tem a famosa insuflação retal. Que foi uma polêmica do caramba aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, não foi? Isso. Eu ia perguntar, mas eu não sabia se podia perguntar ou não, mas é isso. Essa daí... Você não, mas eu tô... Não tem nada demais. É óbvio que não tem nada demais. Tô falando porque virou uma polêmica aqui, até né? bom que a gente já sana essa dúvida de uma maneira bastante eficaz, técnica. Não, é importante falar porque gerou uma polêmica, um preconceito danado de como que se usa, como que seria. E aí gostaria de dar uma ênfase a este... Conta pra gente como que funciona e pra que serve o ozônio retal. Vamos lá. Olha, de verdade, gente. Informação pessoal, de qualidade. Nada a ver com Freud, tá? Nada a ver com Freud. Mas eu acho realmente que esse assunto, ele mobiliza as pessoas aqui no Brasil de um jeito que é um negócio meio anormal. Não pode ser normal isso. Não, você nunca viu
um bebê que tem necessidade de usar um supositório? Normal. Então, qual é o tamanho de um supositório, a largura? O tamanho de um comprimido, né? Então, aquilo ali é maior em largura do que o tamanho da sonda do reto. Entendeu? A sonda retal tem 3 milímetros. Aí eu brinco até que não tem o risco de gostar. Porque se você vai fazer uma colonoscopia... Só você gostar de cosquinha. Nem isso. 3 milímetros é muito pouco. 3 milímetros é menor do que a largura de um supositório. A sonda da colonoscopia, para fazer o exame, né, do intestino, tem 15 milímetros. A sonda retal que se usa para fazer a aplicação de ozônio, comumente, tem 3 milímetros. A colonoscopia, aliás, o preparo da colonoscopia é muito pior, né? Sim. Aquele preparo que tem que tomar, contraste, sei lá o que é que tem que tomar, fazer um preparo todo, aquilo é horroroso. Mas no dia ninguém nem vê como é que é. Então. É difícil você ver, porque ninguém é tão elástico assim, né? Quem vê é o endoscopia. Não, mas voltando aqui, Vamos 3 milímetros, voltando. 3 aos 3 milímetros. milímetros. Bem, os 3 milímetros, eles proporcionam a introdução da sonda, né? Essa sonda fininha, e você passa o gás, né? E esse gás, ele basicamente, ele faz o efeito sistêmico, ele vai ser absorvido pela mucosa intestinal e ele ganha a circulação linfática e a venosa do finalzinho ali do intestino, e essa ação do que acontece da reação do ozônio e dos subprodutos do ozônio, que são chamadas ozonídeos, com os componentes da linfa e do sangue, promovem os efeitos biológicos benéficos, né? E isso acaba sendo uma aplicação sistêmica, porque você pensa assim, vai tratar doenças do intestino, né? Tipo retocolite ulcerativa. Tem um estudo do professor Hans Knorr, que é um proctologista alemão da década de 80, que ele mostrou com biópsia o antes e o depois da melhoria, cicatrização, né? Resolução da retocolite ulcerativa com ozônio. Então, isso é um evento, porque esses pacientes sofrem, né? A gente sabe disso. E aí, você tem todo esse efeito benéfico também nos órgãos ali por perto, no fígado, no estômago, nos órgãos ginecológicos, na próstata. Então, tem muitos trabalhos mostrando a melhora da função do fígado, redução de infecções ginecológicas, né? Com a insuflação retal. E também tem as ações sistêmicas mesmo. Então, por exemplo, você tratar um paciente que tem a parte respiratória prejudicada por um enfisema pulmonar ou uma isquemia cardíaca, né, que tem trabalhos mostrando que melhora a função do fluxo coronariano, das coronárias, das artérias do coração. Então, tudo isso, você pensa assim, como é que faz uma aplicação lá no intestino e você está vendo o efeito no coração, o efeito no sistema nervoso central. Tem trabalhos agora dos chineses mostrando recuperação de pacientes neurológicos com AVC. Uau! Então, mas alguma assim, dessas vamos é mais... lá, brincadeiras à parte, vale salientar aqui que o reto, ele é hiperabsortivo. Então, assim, por que começou-se a fazer medicação em forma de supositório? Depois tiraram o nome de supositório e passaram para rectocaps, né? Sim. Mas é porque a mucosa, ela absorve mais e mais rápido que a mucosa gástrica. Tá? Sim. A gente pode dizer que é mais eficiente, então? A absorção é mais rápida e 20% mais eficiente em média. Sim. Isso é um número. E você você bypassa, você evita consumo, né? É claro que a quantidade de fezes na ampola do reto pode consumir esse gás, mas aí se recomenda que o paciente tenha uma lavagem prévia antes para... Sempre tem um preparo, né? Sim. Mas é impressionante como esse assunto ele leva, sei lá, até uma masculinidade frágil dos homens, né? Porque isso é um preconceito dos homens aqui no Brasil e tudo mais, né? Hoje eu vi num grupo que tem no Facebook, tem cerca de 100 mil médicos, um médico escreveu assim... que o nosso atual governo ele oferecia maconha para a cabeça, como é que é? Oração para o corpo, uma coisa assim, e ozônio para o cu.
Aí eu falei, gente, não é possível que um médico não tenha noção do que ele está falando, Não, né? mas não tem, às vezes, assim, a gente vê, às vezes, que existe uma certa desinformação na nossa classe. Certa não, bastante, né? Eu quis ser educado. Você é educado. Eu quis ser polite. Mas é uma classe que a gente imaginaria que não teria desinformação, ou teoricamente não deveria ter, né? Magu, eu vou te falar um negócio. A medicina é uma ciência muito extensa, tá? Então, assim, eu procuro até hoje, eu pessoalmente, sempre... há 8 anos que eu não vejo televisão aberta. E eu fico... O meu tempo livre que eu dedico a qualquer coisa audiovisual, eu fico vendo ou documentar qualquer programa, ou sobre medicina ou sobre música. Tem uns negócios de história que eu gosto também, que eu acho interessante. Sim. Mas assim, vejo muita música, muito tutorial de piano jazz, essas coisas, de aula de como que o Coltrane tocava, todas essas coisas. Agora, de medicina, cara, quanto mais você vê, mais você se toca que você sabe pouco. Nada. Entendeu? Então é muito comum, às vezes eu vou operar, eu acabo a minha cirurgia, eu fico passando na sala dos outros colegas de outras especialidades Para ver. para rever o que eles estão fazendo, porque teve coisa que eu passei, tipo na residência, Sim. há trocentos mil anos atrás, entendeu? Que a conduta já mudou muito. Então a maneira de você se manter atualizado. Então, às vezes é impossível, aí você pega um assunto que durante um tempo foi quase demonizado esse negócio. E, a gente que faz cirurgia reparadora, cara, em ferida aberta, que até hoje você põe... o cara, por exemplo, o convênio não cobre uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica. Você veda aquilo com plástico e faz o oxigênio ali numa pressãozinha aumentada e todo mundo tem uma maquininha de ozônio ali. Sim. Entendeu? Então, assim, funciona. A gente sabe que funciona. Né? Mas as pessoas que não são do ramo e não têm as complicações onde você precisa usar, entendeu? A tendência delas é seguir o que as pessoas de pretensa credibilidade estão falando. Entendeu? É verdade. Então, assim, por isso que é legal aqui essa proposta nova da gente aqui, de saber exatamente das pessoas que fazem e que fizeram o negócio acontecer e conversar com elas. Isso é importante. Inclusive, assim, conversa boa a gente tem que ter mais vezes, né? A gente vai ter que fazer novamente, sem sombra de dúvida, porque o que é bom termina rápido. Mas eu queria te perguntar, assim, o que mais importante, qual foi o maior avanço, realmente, assim, o que vai chegar para as pessoas com essa aprovação agora, com esse reconhecimento. Como que você vê o cenário novo aí? Exato. Com esse avanço que a gente teve? Olha, essa semana, né, a aprovação saiu na sexta-feira passada, no dia 4, e chegou no Diário Oficial no dia 7. E, desde então, há uma polvorosa, digamos assim, de setores ditos, entre aspas, não conservadores, mas, assim, tradicionais, digamos, né? Em que muitas vezes patrocinados pela indústria farmacêutica, dizendo que o ozônio é tóxico, que é perigoso, que vai matar as pessoas, né? Quer dizer, ou essas pessoas realmente não sabem nada e não foram estudar o mínimo, né? Fazer um mínimo de dever de casa para dar uma entrevista, ou então são mal intencionadas mesmo, tem má fé grave, né? E aí cabe uma responsabilização por divulgar notícia falsa, né? Então, eu digo assim, Magu, a gente tem, hoje em dia, muita tranquilidade de ter produzido aqui no Brasil um documento que é o Mapa de Evidência Científica, né? E eu sou coautora desse artigo, né? Nós publicamos na 3ª melhor revista do mundo, que é a Frontiers in Public Health. Ela tem fator de impacto 6,4 e uma revista com um fator de impacto 4 já é excelente. Imagina uma com 6,4. Uau. Então, isso aí é a cereja do bolo, entende? Então, para derrubar, dizer que ozônio não tem evidência científica, fazer gracinha com insuflação retal, que é uma via como qualquer outra, né? Você usa um medicamento embaixo da língua que você está usando a via da mucosa. Se você usa a via retal, você está usando a mucosa. E a gente tem
Por exemplo, 60% dos linfócitos são células que fabricam anticorpos, estão na parede do intestino. Então, quando você faz uma aplicação de insuflação retal, você ainda tem esse benefício da imunomodulação, entendeu? Da melhoria. Olha que absurdo. Que enriquece a qualidade do teu sistema imunológico. Sim, sim. Isso não é com evidência científica, com prova científica. Provas, e nós fizemos o estudo também da segurança, né? Porque se confunde o que é ozônio da camada de ozônio. A gente só tem vida no planeta Terra porque tem a camada de ozônio, que filtra os raios ultravioletas B, né? Agora, você tem o ozônio que é fabricado pelos motores a combustão. E esse ozônio é tóxico, não deve ser inalado. A via inalatória não é uma via da ozonioterapia. E a ozonioterapia é uma terapia dentro de uma janela de segurança. Até hoje, tem 7 óbitos apenas ligados a ozônio. 7. Não tem nenhuma terapia que tenha matado tão pouco na história da medicina. Então, ou seja, dá para a gente assegurar que ela é segura e comprovar, né, sim, com todos os estudos e tudo mais. E ela é feita em cerca de 50 países em todo o planeta, dos 200 e poucos países que nós temos, né? E agora mesmo eu estou preparando mais um documento para apresentar para as autoridades brasileiras da Anvisa sobre o posicionamento do ozônio como um gás medicinal. E aí nós vamos liberar esse documento em breve e dizendo aqui, olha, não tem como. Existe um conceito hoje em dia chamado convergência regulatória, que o que acontece nos outros países, você pode aproveitar o conceito e fazer uma legislação sua. Né? Olha que coisa linda. Doutora, sim, assume um compromisso comigo. Quando sai, quanto tempo vai demorar para sair esse documento, mais ou menos? Uns 2 dias. Vai ser rápido? Sim. Depois, com documentos em mãos, a gente pode fazer de novo aqui, claro, mais um papo para a gente mostrar esse documento, esfregar na cara da sociedade. O que você acha, doutor? Eu acho o máximo. Deixa comigo, vocês têm que ser mais polidos. Pode deixar que eu esfrego na cara deles. Nem tanto, nem tanto. É que tem tanta coisa pra gente perguntar pra Maria Emília. É isso, por isso nós vamos precisar de um outro papo. Tem muita doença específica que a gente tem que perguntar. Como é que é o protocolo, como é que trata, o tempo de tratamento. Acho que assim, as pessoas que estão assistindo, o público leigo, com esse novo leque que está abrindo aí, eles vão ter interesse em saber. Olha, por mim, eu estou muito curioso. Realmente, eu acho que o papo tem que ter algumas horas. Por mim, a gente já marca a data. Acabando aqui, a gente já marca a data do próximo. Vamos marcar, porque eu quero muito, porque isso aí, pensa que é um novo leque terapêutico que está abrindo aí, e eu acho que todo mundo precisa saber. Né? Assim, todo mundo precisa tirar vantagem disso, porque tem muita gente que está tratando de muita doença, que não sabe que pode ser tratado com ozonioterapia, e esse tratamento não está sendo eficaz. E o tratamento, a ideia do tratamento com ozônio é ele ser complementar. Isso está no texto da lei que foi aprovada, né, pelo presidente Lula. E isso é interessante porque você não vai substituir o outro tratamento, você vai adicionar para melhorar a eficácia do tratamento tradicional e você melhorar a qualidade de vida da pessoa. Você entendeu que não é nada de polêmico? Não tem assim, polêmico. Na verdade, a gente polemiza assim, é um tratamento tecnicamente complementar, né? Agora, quando o tratamento convencional ele não está dando certo, quer dizer, ele não está resolvendo o problema, e você entra com um tratamento complementar e o tratamento passa a ser eficaz, quer dizer que o complementar não é tão complementar assim. Muitas vezes ele muda o curso da história, né? Uma vez eu tive um paciente muito interessante que ele teve uma experiência altamente positiva com ozônio, né? E me relatou isso. Ele teve diarreia durante 7 episódios de diarreia por dia durante 37 anos. Imagina o que é isso? Caramba! Ele começou a ter diarreia com 20 anos e ele chegou aos 57 com diarreia, né? E aí ele fez... Que legal, hein? Não, foi um evento. E aí ele fez esse tratamento com ozônio, né? A insuflação retal, a famosa, combinada com uma dieta de exclusão dos alimentos alergênicos mais frequentes. Em 2 semanas, ele estava com o intestino normal. 37 anos para 2 semanas. É disso que a gente está falando. Mas então, nesse caso, ele já tinha literalmente tentado de tudo. Ele foi
ele era uma pessoa que tinha muito poder financeiro. Ele tinha ido para a Europa, para o Japão, ele foi para vários centros médicos de renome nos Estados Unidos. E a solução estava aqui do lado. A solução estava logo ali. É disso que eu falo, doutor Beto. Tá vendo? Magu, é disso que eu falo. Não podemos finalizar aqui com... Assim, a doutora Maria Emília tem que prometer pra gente que vai voltar. Não, eu vou finalizar só se ela me... Vai voltar, de verdade? Vou voltar. Eu quero saber se eu vou vai ganhar voltar outra com o papel canequinha. na mão? Vai ter que... de outra cor. Outra cor. De outra cor. A gente vai deixar escolher a cor. Ó. Doutor Beto, eu te agradeço, né? Olha que papo bacana. Eu tô muito honrado de ter batido esse papo aqui. Uma pena que a gente teve que fazer ele rápido. Mas para deixar realmente todas essas questões para todas as aplicações e tudo mais... para o próximo papo, acho que realmente a gente requer aí o papo 2. Mas eu te disse que é interessantíssimo. um papo extenso, cara. É um papo bem extenso. Vamos fazer um especial, talvez a gente mais coloque... carinho da nossa parte. O que a gente pode fazer? A gente já faz 2 capítulos num só. Já faço 2 capítulos num só. Perfeito. Pode ser? Pode. Vocês mandam aqui. Pra mim tá topado. Doutor, eu quero te agradecer do fundo do coração, de verdade. Vou deixar se despedir do jeito que quiser. Muito obrigado. Espero que tenha sido... bom para você, como foi bom para nós. Muito obrigado mesmo. Sim, sim. É sempre um prazer, né? Estar com meu amigo Bijos aqui, te conhecendo hoje. E eu quero dizer o seguinte, esse processo todo que durou, né, a aprovação da lei durou 6 anos. Ela passou no Senado, começou no Senado, passou 4 anos praticamente na Câmara dos Deputados em 2 comissões, depois volta para o Senado. E em 6 anos, inclusive com visita dos deputados brasileiros a Portugal para conhecer hospitais em Portugal, porque a ozonioterapia está no Sistema Público de Saúde português desde 2013, 10 anos agora, estava antes, mas oficialmente pela resolução do governo português em 2013. E nós vimos todo esse processo acontecendo, e aí é uma alegria realmente ter a aprovação dessa lei, né? E ver o quanto que as pessoas no Brasil vão ser beneficiadas com a ozonioterapia, quando ela finalmente estiver disponível no Sistema Público de Saúde. Eu acho que isso vai ser um divisor de águas aqui em termos de qualidade de vida das pessoas e economia, né? É radical. Então, vamos lá. Por mais notícias assim. Coisa boa. Doutor, muito obrigado. Magu, como sempre. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda. E até a próxima entrevista aqui com a doutora Maria Emília. Sim. Vamos fazer um negocinho mais elaborado da próxima vez, que hoje foi um susto bacana que a gente muito tomou, bom, né? muito bom. Ah, Magu então... não sabia nada de ozônio ainda. Nada. Na verdade, sabe que eu não sou... Eu sou o apresentador aqui do podcast que faço as perguntas da galera... Eu sou o leigo da história, né? Já tinha ouvido algumas coisas e tal, e é um assunto que me interessa bastante. Mas da insuflação retal já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar também da lâmpada, lembra que eu te falei? Da medicina, da veterinária e tudo mais. Acho um assunto interessantíssimo. Acho que a gente precisa se aprofundar. Vou querer ler alguns artigos sobre. Vamos nos preparar para a próxima edição. A gente manda uns artigos, ele lê e depois a gente faz a chamada oral. Tô dentro. Fechado. Muito, muito obrigado. Como eu sempre digo para você que está em casa, fica com a gente, segue. Já aproveita aí para mandar para todo mundo e o convite está feito. Toda segunda-feira um convidado mais do que especial. E como a gente sempre fala, né, doutor? Cola mais, cola sempre, cola comigo. Um beijo. Fui!